Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é talvez uma das perguntas mais antigas, mais difíceis e mais dolorosas que a humanidade faz. Vemos pessoas íntegras, honestas, que dedicam suas vidas a fazer o bem, sendo atingidas por tragédias inesperadas, doenças cruéis, perdas devastadoras e um sofrimento que, de uma perspectiva humana, parece totalmente injusto, sem explicação e sem propósito. E diante da fragilidade da vida e da aparente arbitrariedade da dor, a fé em um Deus bom e poderoso é inevitavelmente testada. A própria ideia de que existe um Criador que se importa com suas criaturas é colocada em xeque. Como podemos conciliar a existência de um Deus que a Bíblia descreve como amoroso e soberano com a realidade de tanta dor e injustiça no mundo, especialmente na vida daqueles que, pela nossa medida, não parecem merecer tal destino? Existem muitas tentativas de responder a essa pergunta ao longo da história e nas diversas tradições religiosas e filosóficas. Algumas respostas são dolorosamente simplistas, tentando encaixar a complexidade do sofrimento em fórmulas fáceis de causa e efeito. Outras são evasivas, ignorando a profundidade da dor humana. E no meio de tudo isso, encontramos um livro singular na Bíblia Sagrada, que não busca oferecer uma resposta fácil ou superficial, mas que se atreve a mergulhar de cabeça na angústia, na dúvida e no questionamento que acompanham o sofrimento mais severo. É o livro de Jó. E hoje, no canal Luz Bíblica, vamos explorar a fundo a história desse homem e o que a sua experiência e o desenrolar do seu drama nos ensinam sobre a perspectiva bíblica a respeito do sofrimento injusto. Nosso objetivo não é encontrar uma solução mágica para eliminar a dor, mas sim entender o que a palavra de Deus tem a dizer de forma sólida e direta para aqueles que, como Jó, enfrentam a dor que parece sem sentido e, principalmente, para aqueles que, por causa do sofrimento no mundo, lutam com a própria fé, na bondade ou mesmo na existência de Deus. O livro de Jó nos apresenta logo no início um retrato vívido de um homem que, pelos padrões de sua época e pelos próprios padrões divinos, era exemplar. Ele era descrito como sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Possuía vasta riqueza, muitos bens, uma grande família de 10 filhos e filhas e uma reputação inquestionável na comunidade. Ele era, em todos os aspectos visíveis, uma pessoa boa, abençoada por Deus. E é exatamente para a vida dessa pessoa boa e piedosa que o sofrimento mais avassalador e implacável se dirige, testando os limites da sua resistência física, emocional e espiritual. A narrativa, de forma bastante incomum para a Bíblia, nos permite vislumbrar uma cena que acontece nos bastidores, fora da vista humana. Uma conversa entre Deus e Satanás, na corte celestial. Sim, Satanás aparece e, em meio a outros seres celestiais, Deus orgulhosamente aponta para a fidelidade de Jó como um testemunho da eficácia da sua graça e da realidade de uma fé genuína. Mas Satanás, o acusador, lança um desafio direto e cínico. Será que Jó serve a Deus por devoção genuína? Ele não te teme apenas porque o Senhor o cercou de bens, prosperidade e proteção? Tira-lhe tudo o que ele tem. Toque em seus bens e em sua família. E eu te garanto que ele te amaldiçoará diretamente na tua face. É um teste da motivação por trás da fé de Jó. E Deus, em sua soberania e com um propósito que se revelaria ao final, permite que Satanás teste Jó, estabelecendo apenas um limite. A vida de Jó deveria ser poupada. O que acontece a seguir é uma sequência chocante e rápida de calamidades que se abatem sobre Jó, uma após a outra, em um único e terrível dia. Notícias chegam em cascata.
Ladrões levam seus bois e jumentos, fogo cai do céu e consome suas ovelhas e servos, saqueadores levam seus camelos. E o golpe mais devastador de todos: um forte vento atinge a casa onde seus filhos estavam banqueteando, e todos os seus 10 filhos morrem de forma trágica e súbita. A reação de Jó, nesse momento de choque extremo, dor paralisante e luto indescritível, é uma das passagens mais poderosas do livro. Ele não se entrega ao desespero furioso imediatamente. Ele rasga suas vestes, raspa a cabeça em sinal de luto profundo, mas, notavelmente, se prostra no chão e adora a Deus. Suas palavras são carregadas de aceitação da soberania divina. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia faz questão de registrar, de forma enfática: em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Sua fé inicial era resiliente, mesmo diante da incompreensão. Mas o teste não havia terminado. Satanás não se dá por vencido com a primeira prova. Ele volta à presença de Deus e argumenta que Jó valorizava a própria pele acima de tudo. Toque na carne dele, toque na saúde dele, desafia Satanás, e ele certamente te amaldiçoará na face. E novamente, Deus permite que Satanás avance, com a única restrição de não tirar a vida de Jó. Jó é então atingido por uma enfermidade terrível, tumores dolorosos e repugnantes que o cobrem da cabeça aos pés. Ele se senta em cinzas e usa um caco de cerâmica para raspar suas feridas. É um sofrimento físico e social extremo. Ele está isolado, rejeitado, irreconhecível, até para aqueles que o conheciam. Sua própria esposa, vendo a profundidade de sua miséria e sem conseguir suportar a dor que ela também sentia pelas perdas, perde a esperança e o aconselha com amargura: ainda retens a tua integridade no meio de tanto sofrimento? Amaldiçoa a Deus e morre, e acabe com isso. Mas Jó, mesmo nessa condição deplorável, responde com uma sabedoria que transcende sua dor imediata e a visão limitada de sua esposa. Você está falando como qualquer insensata. Aceitaremos o bem da mão de Deus e não aceitaremos o mal, o sofrimento. E mais uma vez a Bíblia afirma: em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A notícia do sofrimento extremo de Jó chega aos seus 3 amigos mais próximos e sábios: Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Eles vêm de longe, de suas terras, com a intenção declarada de lamentar com ele e oferecer consolo. E, a princípio, fazem a coisa certa e mais humana que alguém poderia fazer diante de tamanha calamidade. Quando o veem de longe, mal o reconhecem e então levantam a voz e choram, rasgam suas vestes e jogam pó sobre a cabeça, sentando-se com Jó no chão por 7 dias e 7 noites em silêncio, sem que ninguém lhe dissesse uma palavra, pois viam que sua dor era profunda demais para ser expressa em palavras. É um momento poderoso de solidariedade silenciosa na dor. Um exemplo de que, às vezes, a melhor forma de consolar é simplesmente estar presente. Mas o silêncio é quebrado. A dor de Jó explode em lamentos agonizantes e ele finalmente fala, expressando sua angústia, sua confusão, sua sensação de abandono por Deus, chegando a amaldiçoar o dia em que nasceu e desejando em sua miséria nunca ter vindo à existência. Ele clama por um alívio que não vem e questiona o propósito de uma vida sob tanto sofrimento e dor. E é a partir desse lamento inicial de Jó que a longa e intensa discussão e debate teológico entre ele e seus amigos se inicia, preenchendo a maior parte do livro e aprofundando a questão sobre a natureza, a justiça e o porquê do sofrimento no mundo. Os amigos de Jó representam a teologia retributiva tradicional da época,
Uma visão que, embora contenha elementos de verdade em certos contextos, era aplicada por eles de forma rígida, dogmática e, no caso de Jó, completamente equivocada e cruel. A essência do argumento deles, repetido de diferentes formas e com diferentes ênfases ao longo dos longos discursos, é simples, direta e, para Jó, incrivelmente injusta e dolorosa. O sofrimento é invariavelmente uma consequência direta e proporcional do pecado cometido. A lógica deles era implacável e, em suas mentes, inquestionável. Deus é justo e governa o mundo com base em princípios morais claros. Deus pune o pecado e recompensa a retidão. Jó está sofrendo de forma terrível e sem precedentes. Portanto, a única conclusão lógica e justa é que Jó deve ter cometido algum pecado grave, talvez secreto, que justifique essa punição divina severa. Eles pressionam Jó repetidamente a confessar sua suposta culpa e se arrepender dos pecados que, na visão deles, ele certamente cometeu, para que então Deus possa restaurá-lo à prosperidade e à saúde que ele antes possuía. Ele apela para a experiência e a sabedoria tradicional, Bildade para a justiça divina e a ordem cósmica, e Zofar para a profundidade impenetrável da sabedoria de Deus como justificação para o sofrimento de Jó, insistindo sempre na necessidade do arrependimento. Essa é, como dissemos, uma visão compreensível e que tem base bíblica em outros contextos. A Bíblia, em muitas partes, realmente ensina que o pecado traz consequências negativas e que Deus, em sua justiça, pode trazer juízo e disciplina. Mas o livro de Jó surge na paisagem bíblica justamente para mostrar que essa não é a única explicação possível ou a causa primária para todo tipo de sofrimento. A narrativa introdutória do livro, que nós, leitores, temos o privilégio de conhecer desde o início, a cena celestial entre Deus e Satanás que desencadeou os eventos, nos revela de forma inequívoca que o sofrimento inicial de Jó não foi primariamente resultado de um pecado que ele cometeu. Foi, na verdade, um teste permitido por Deus, no contexto de um desafio satânico, para provar a autenticidade e a profundidade da sua fé, demonstrando que a devoção humana pode ser genuína e não apenas interesseira. Aqui reside um dos pontos mais importantes e desafiadores do livro de Jó. Os amigos de Jó representavam a teologia comum. Sofrimento é punição por pecado. Eles insistiam que Jó devia ter cometido algum erro grave para justificar tamanha calamidade e que precisava confessar para ser restaurado. Eles aplicavam essa regra geral de forma rígida e, no caso de Jó, completamente equivocada, pois a causa do sofrimento era outra. Jó, por sua vez, sabia que não havia cometido um pecado que justificasse a magnitude do que o atingiu. Ele defendeu sua inocência com paixão contra as acusações dos amigos, mas estava perdido e angustiado quanto ao porquê desse sofrimento avassalador e aparentemente sem sentido. Ele clamava por uma explicação divina clara para sua dor. A discussão entre Jó e seus amigos se arrasta por muitos capítulos, num debate intenso onde Jó expressa sua dor, confusão e sensação de abandono por Deus. Ele não amaldiçoa a Deus, mas questiona sua justiça e silêncio de forma ousada. Os amigos, presos à sua teologia rígida, ficam exasperados com sua recusa em admitir culpa e se tornam mais acusadores do que consoladores. Depois que amigos e Jó esgotam suas palavras, surge Eliú. Ele critica ambos, Jó por se justificar demais e os amigos por não refutá-lo. Eliú sugere que o sofrimento nem sempre é punição, mas pode ter outros propósitos divinos, como disciplina ou aprendizado, e que Deus pode falar através dele. É uma perspectiva valiosa que expande o debate, mas ainda não
a resposta final. Finalmente, quando as teorias humanas falham em explicar o sofrimento injusto, a voz de Deus se manifesta de forma poderosa do meio de um redemoinho. De modo surpreendente, Deus não explica a Jó o motivo específico de seu sofrimento, como a conversa com Satanás. Em vez disso, ele confronta Jó com uma série impressionante de perguntas sobre a criação, a natureza e os mistérios do universo, destacando os limites do conhecimento humano em comparação com a sabedoria e o poder divinos. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Ou pergunta a Deus. Ele descreve a complexidade da terra, mares, estrelas, animais selvagens e criaturas poderosas, demonstrando seu controle sobre tudo, de fenômenos naturais como chuva e raio até as feras indomáveis. A mensagem fundamental de Deus não é um porquê simples do sofrimento de Jó, mas um quem sou eu, em contraste avassalador com quem é você. É uma demonstração inquestionável da glória, soberania e poder ilimitado de Deus, que transcendem em muito a compreensão humana. Deus convida Jó a uma compreensão humilde de si mesmo e a uma confiança inabalável no caráter de um Deus infinitamente maior, mais sábio, poderoso e justo do que ele podia conceber. A mensagem fundamental de Deus para Jó, nesse discurso do redemoinho, não é primariamente um porquê do sofrimento específico que Jó enfrentou, mas sim um quem sou eu, em contraste avassalador com quem é você. É uma demonstração inquestionável e poderosa da glória, da majestade, da soberania absoluta, da sabedoria insondável e do poder ilimitado de Deus, que transcendem em muito a capacidade da mente humana de compreender plenamente seus caminhos, seus propósitos e a totalidade da realidade complexa que ele governa. Deus não justifica o sofrimento de Jó em termos de causa e efeito moral simples, como os amigos insistiam, mas convida Jó a uma compreensão mais profunda, humilde e realista de si mesmo e de seu lugar no universo, e a uma confiança inabalável no caráter de um Deus que é infinitamente maior, mais sábio, mais poderoso e mais justo do que ele podia conceber ou exigir explicações em sua finitude. E Jó, diante da manifestação majestosa e esmagadora da grandeza de Deus e da revelação de sua própria ignorância e limitação, percebe a sua verdadeira pequenez e a sua perspectiva limitada. Sua atitude muda radicalmente. Ele responde em profunda humildade e genuíno arrependimento por sua audácia em questionar a Deus nos termos em que o fez. Sou indigno, que te responderei? Porei a mão sobre a minha boca, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Ele se arrepende do seu atrevimento em querer questionar, desafiar ou julgar a Deus a partir da sua perspectiva limitada e dolorosa, não porque descobriu um pecado terrível e secreto escondido em sua vida, como os amigos insistiam, mas porque compreendeu a vastidão intransponível da diferença entre o Criador onipotente e a criatura finita. Após a humildade e o arrependimento de Jó, Deus, em sua justiça e misericórdia, repreende os amigos por suas explicações falsas, superficiais e que não representavam seu caráter. Você não falaram a verdade a meu respeito, como fez meu servo Jó. E afirma a retidão e a integridade de Jó. No final, Deus restaura a saúde de Jó e lhe concede bens e família em dobro, mostrando que o sofrimento não foi a última palavra em sua história, mas isso veio após o teste de fé e a humildade. Uma pequena curiosidade sobre o livro de Jó que pode nos ajudar a apreciá-lo ainda mais em seu contexto, sua forma literária. Ele é majoritariamente um extenso poema dramático, com diálogos profundos e elaborados que exploram a dor, a dúvida, a angústia e a teodiceia, a justiça,
de Deus diante do mal, de forma crua, honesta e artisticamente rica. Alguns estudiosos debatem se a história de Jó é baseada em um personagem histórico real muito antigo, talvez um patriarca não israelita que viveu em uma terra distante, Uz, ou se é uma parábola inspirada, um drama sapiencial criado para ensinar verdades profundas e complexas sobre a sabedoria divina, a resposta humana ao sofrimento e os limites do nosso entendimento. Independentemente da sua origem exata ou gênero literário preciso, a forma poética permite uma expressão autêntica e poderosa da angústia, da dor e do questionamento existencial que talvez a prosa pura não pudesse capturar com a mesma profundidade emocional, filosófica e teológica. Sua inclusão no cânon das Escrituras, ao lado de narrativas históricas, leis, profecias e salmos, mostra que Deus validou essa forma honesta e profunda de lidar com as grandes e dolorosas questões da vida, incluindo a dúvida e a dor diante do sofrimento que parece injusto e inexplicável. Agora, o que tudo isso significa para nós hoje, especialmente para aqueles que duvidam da fé, que foram magoados por respostas religiosas superficiais sobre o sofrimento, ou que acham que a existência de tanta dor e maldade no mundo torna a crença em um Deus bom e poderoso ilógica ou impossível. O livro de Jó oferece argumentos poderosos e perspectivas vitais que dialogam diretamente com essas dúvidas e ceticismos. Primeiro, ele desafia e desconstrói a resposta simplista e muitas vezes cruel do "você pecou, por isso sofre", ou "você não tem fé suficiente". O livro argumenta diretamente, através da própria validação divina de Jó, contra a ideia de que todo sofrimento é uma punição direta e imediata por um erro pessoal cometido. Ele é crucial para céticos que veem o sofrimento de pessoas que parecem ser boas e concluem, com base na lógica falha dos amigos de Jó, que Deus não pode ser justo, nem bom, nem sequer existir. Jó mostra que a própria narrativa bíblica, em sua honestidade brutal, não endossa essa visão simplista como a única ou principal explicação para toda a dor. Pelo contrário, a Bíblia, através de Jó, encara de frente a possibilidade do sofrimento humano que parece totalmente injusto, sem explicação e sem sentido do ponto de vista humano, e recusa-se a oferecer um clichê superficial como resposta final e suficiente. Segundo, o livro aponta para a soberania, a sabedoria e os propósitos de Deus que transcendem em muito nosso entendimento finito e nossa perspectiva limitada. Para o cético, o agnóstico ou o racionalista que exige uma explicação lógica, completa e totalmente compreensível para a existência e a extensão do sofrimento no mundo, Jó sugere com humildade e força que talvez a mente humana, com seus limites inerentes de tempo, espaço e conhecimento, simplesmente não tenha a capacidade plena de compreender totalmente os complexos desígnios, os múltiplos propósitos e a totalidade da realidade que um ser infinito e transcendente como Deus governa e orquestra. A resposta de Deus a Jó não é um "calhe a boca e sofra em silêncio sem questionar", mas um convite firme à humildade intelectual, a uma reavaliação da nossa própria sabedoria e a uma confiança profunda e fundamentada no caráter de alguém que é infinitamente maior, mais sábio, mais poderoso e mais justo do que podemos compreender plenamente ou exigir explicações completas a partir da nossa posição limitada e dolorosa. A fé, nesse contexto desafiador, não nasce da ausência de perguntas ou da posse de todas as respostas, mas da confiança no caráter e na natureza de Deus, mesmo quando as explicações completas para a dor nos escapam. Terceiro, a fé de Jó
é demonstrada, provada, refinada e validada através do sofrimento e não pela ausência dele em sua vida. Jó sofreu terrivelmente. Ele questionou a Deus com uma honestidade brutal e dolorosa. Ele se sentiu abandonado e incompreendido, mas ele não amaldiçoou a Deus e, fundamentalmente, não o abandonou em sua essência. No final, Deus não apenas restaura a vida e os bens de Jó, mostrando sua bondade e poder, mas também repreende os amigos por suas explicações teologicamente incorretas e superficiais, afirmando a retidão e a integridade de Jó diante dos céus e da terra. Isso argumenta poderosamente contra a ideia simplista de que a fé genuína é uma espécie de escudo mágico ou uma apólice de seguro que impede a dor e a tragédia. Pelo contrário, o livro de Jó mostra de forma dramática que a dor, o sofrimento e a adversidade podem ser exatamente o cenário onde a fé genuína é refinada como ouro no fogo, testada em sua profundidade e se aprofunda, mostrando sua resiliência e sua capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Por fim, a história de Jó, em toda a sua crueza e profundidade, embora não nos dê a nós, os leitores posteriores na história da salvação, a explicação completa e imediata que nem mesmo Jó recebeu em sua dor mais intensa. A cena celestial da conversa entre Deus e Satanás, que apenas nós, como leitores do livro, conhecemos, nos força a confrontar o mistério do sofrimento injusto neste mundo e nos convida a refletir profunda e honestamente sobre a nossa própria postura diante da dor, tanto a nossa quanto a dor do nosso próximo. Vamos cair na armadilha de oferecer clichês vazios ou julgar aqueles que sofrem, como fizeram os amigos de Jó. Vamos ceder à tentação de amaldiçoar a Deus, de nos revoltar de forma definitiva ou de abandoná-lo completamente quando a vida se torna insuportável, inescrutável e dolorosamente injusta. Ou vamos, como Jó fez ao final de sua jornada, após passar pelo vale mais escuro, com humildade, uma perspectiva transformada e uma confiança purificada, reconhecer a nossa limitação diante da vastidão divina e escolher confiar no caráter de um Deus que é bom, justo, soberano e amoroso, mesmo quando não entendemos plenamente seus caminhos, seus propósitos e a razão do sofrimento que nos atinge. O livro de Jó, em sua profundidade, honestidade e realismo, não elimina o mistério e a dor do sofrimento injusto que existe neste mundo. Ele nos força a encará-lo de frente sem respostas fáceis. Mas ao fazer isso, ele nos oferece uma perspectiva robusta, uma resiliência testada e uma esperança real que vão muito além das explicações superficiais. A perspectiva de que a fé genuína, a confiança em um Deus infinitamente sábio e poderoso e a humildade diante de sua grandeza são possíveis e até mesmo fortalecidas e aprofundadas no vale da dor, da dúvida e da incompreensão do sofrimento. A jornada de Jó nos convida a confiar na bondade e na soberania de Deus, mesmo quando a única resposta imediata que temos é a certeza inabalável do caráter daquele que está no controle final de todas as coisas, mesmo quando tudo em nossa vida parece ter saído totalmente do nosso controle. E claro, para nós que vivemos séculos depois da experiência de Jó e do registro de seu livro, a grande narrativa bíblica e o plano de Deus para a redenção do sofrimento humano e da própria criação culminam na figura de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro servo sofredor por excelência, que experimentou a mais profunda das dores, a mais cruel das injustiças e o abandono mais completo para levar sobre si o peso do pecado e da dor do mundo e trazer a redenção final. A conexão profunda entre a experiência de Jó e o sofrimento de Cristo na cruz e a esperança que a ressurreição oferece diante da dor e da morte é um tema vasto, central e profundamente inspirador
para explorarmos em um próximo vídeo aqui no canal Luz Bíblica. Por enquanto, que a poderosa história de Jó, com sua honestidade brutal e sua conclusão que aponta para a soberania e a bondade de Deus, seja um farol de resiliência, honestidade e esperança para todos que enfrentam o sofrimento e as perguntas difíceis que o acompanham, buscando respostas que vão além dos clichês religiosos e encontram fundamento na profundidade da palavra de Deus. Esperamos que esta análise profunda do livro de Jó tenha sido útil para você, tenha esclarecido dúvidas e oferecido uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Se este vídeo fez você pensar, se ele tocou em alguma dúvida sua, se respondeu a algum questionamento, ou se você conhece alguém, um amigo, um familiar, um colega, que se interessa por temas bíblicos, por história, por filosofia, por teologia, ou que simplesmente está passando por um momento de dor e questionamento e pode se beneficiar desta perspectiva sólida e direta, por favor, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Um simples compartilhamento pode ser o elo que conecta alguém que sofre a uma mensagem de esperança, resiliência e um convite à confiança em Deus em meio à dor. E se você quer continuar aprendendo e crescendo na fé, explorando as riquezas, as complexidades e as verdades profundas da Palavra de Deus conosco, aqui no canal Luz Bíblica, de forma direta, argumentativa e que não foge das perguntas difíceis, inscreva-se agora mesmo clicando no botão Ative o sininho de notificações, escolhendo a opção Todas, para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo, e faça parte da nossa crescente comunidade de buscadores da verdade, que não tem medo de mergulhar nos textos bíblicos e fazer as perguntas mais desafiadoras. E se você ainda não baixou o nosso e-book gratuito que organiza de forma clara, concisa e acessível a Bíblia em 7 eventos do Éden à cruz, um guia rápido pelos principais marcos da história bíblica que dá um panorama essencial da grande narrativa da criação à redenção. O link para download instantâneo e gratuito está aqui, na descrição do vídeo logo abaixo. É totalmente gratuito, direto ao ponto, fácil de ler, e pode ser um excelente ponto de partida ou um complemento valioso para organizar e aprofundar sua compreensão da Palavra de Deus de uma forma visual e organizada. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o tema do sofrimento abordado hoje, sobre o livro de Jó, ou se este vídeo gerou novas perguntas, ou se você tem alguma sugestão de outros temas, livros bíblicos, curiosidades ou perguntas difíceis que você gostaria que explorássemos nos próximos vídeos, por favor, deixe nos comentários abaixo. Sua participação e suas perguntas são muito importantes para nós. Ajudam a direcionar o nosso conteúdo e enriquecem muito a nossa comunidade. Lembre-se sempre disso, como nos mostra a jornada de Jó e toda a Bíblia. O estudo da palavra de Deus não é um destino que se alcança rapidamente, mas sim uma jornada contínua, emocionante e desafiadora de descobertas, aprendizado, crescimento e transformação constante. E quanto mais nos aprofundamos nela com honestidade, quanto mais buscamos a verdade em suas páginas, quanto mais encaramos as perguntas difíceis, quanto mais buscamos a verdade, mais perto chegamos de compreender e nos conectar com o coração de Deus, aquele que, como vimos em Jó e perfeitamente manifestado em Cristo, se relaciona conosco, nos sustenta e nos guia até mesmo em meio à dor, ao mistério e à aparente injustiça do sofrimento neste mundo. Que a graça e a paz de Cristo estejam com você.